E nesse vídeo eu vou te mostrar o que são dividendos e como você pode fazer para ter uma renda mensal passiva com eles. Fala pessoal, meu nome é Pedro Fernandes, criador aqui do Bora Investir e especialista em investimentos. E muita gente não sabe o que é dividendos, né? Como que eles são pagos, como escolher as melhores empresas que pagam dividendos. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre o que são dividendos, né? E vou te mostrar também 3 empresas para você começar a ganhar dividendos aí mensais, para quem ficar até lá no final do vídeo. Então, para você que gostou já do tema desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha e também ativa o sininho para você receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Essa é uma maneira gratuita de você patrocinar aqui o Bora Investir e ajudar a gente a crescer. Corre lá e se inscreve no canal que eu tô vendo que você não se inscreveu. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, pessoal, os dividendos nada mais são do que uma divisão dos lucros que a empresa teve. Então, ela vai apurar tudo que ela ganhou, menos o que ela teve de custo, né? E vai sobrar um lucro líquido. E aí ela vai ter que dividir uma parte desse lucro com você, que é acionista, né? Que comprou uma ação da empresa e que, portanto, também é sócio e tem direito à divisão do lucro. Nem todas as empresas que tem por aí, elas são obrigadas a fazer essa divisão do lucro. Mas todas as empresas que são listadas lá na Bolsa de Valores, né, que tem capital aberto, elas são, por lei, obrigadas a pagar pelo menos 25% do lucro líquido dela. Ah, mãe, que beleza! A empresa teve 1 milhão de lucro, então eu vou ganhar 250 mil sem fazer nada. Não é bem por aí, né? Você vai receber de dividendos uma parte referente ao valor que você tem de ações. Então, vamos supor que a empresa paga R$1 por ação, né? Se você tiver 100 ações daquela empresa, você vai receber R$100, já que ela paga R$1 por cada ação. Então, outro ponto importante é como que você vai receber esses dividendos, né? Vou lá bater na porta da empresa e pedir para pagar meus dividendos. Não tem ninguém! E na verdade é muito mais simples que isso, né? Você vai receber um crédito lá na sua conta da sua corretora. Então você vai entrar lá no extrato da sua conta e vai estar lá mais dividendos e aí o código da empresa que você recebeu. Essa imagem que está aparecendo aqui, né, é um recebimento de dividendos real. Pode variar um pouquinho como isso vai aparecer lá na sua corretora, dependendo de qual corretora você usa. Mas aí para você encontrar isso aí é só ir no extrato lá da sua corretora que você vai encontrar esse pagamento de dividendos. Muitas empresas estipulam como elas querem ali que seja pago esses dividendos. Algumas pagam mensalmente, outras pagam de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, uma vez por ano. Cada empresa vai ter ali uma política de pagamento de dividendos, né? E ela pode definir como que vai ser esse pagamento. Mas como encontrar as empresas que são boas pagadoras de dividendos, né? E aí o primeiro ponto para responder essa pergunta é você saber se aquela empresa é realmente boa, se ela tem bons fundamentos. A gente não vai a fundo nisso aí, porque a gente já tem vídeo aqui no canal falando quais fundamentos você tem que olhar. Mas basicamente a gente tem que saber se a empresa é lucrativa, se ela teve lucro aí nos últimos anos, se ela tem poucas dívidas e também se ela tem um retorno sobre o patrimônio bom, né? Se ela tem um ROI muito bom, se ela está rentabilizando o dinheiro que o sócio está colocando ali ao longo do tempo. Beleza, a gente já viu que aquela empresa é boa, o próximo passo é a gente ver os indicadores específicos para dividendos. E o primeiro indicador que a gente olha e o mais famoso que a gente tem é o Dividend Yield. E esse indicador nada mais é do que o valor pago pela empresa, né, de dividendos dividido pela cotação atual dela. Então você deve ter entendido também que esse valor ele muda ao longo do tempo porque o preço da ação também muda. Então, para a gente fazer o cálculo aqui na prática, que é bem simples, a gente vai fazer um exemplo aqui, né? Vamos supor que a ação pagou R$1 para você de dividendos e o preço da ação nesse momento está R$50. Então a gente pega o valor do dividendo, divide por 50, que é o preço da ação. A gente vai encontrar 0,02. E esse indicador a gente dá ele em porcentagem, né? Então a gente tem que multiplicar por 100. E aí a gente chega a um valor de 2% de dividendos nesse exemplo, que não é real, só estou te mostrando aqui como que é o cálculo. E aí o próximo indicador que a gente tem é o Dividend Payout. Ele não tem a ver com o preço da ação mais, mas quanto do lucro que ela teve
que ela vai pagar para os acionistas. Como eu já te falei, o mínimo que ela pode pagar é 25%, mas não tem máximo, ela pode pagar até tudo que ela ganhou de dividendos lá para você que é acionista. Só que isso tem uma série de impactos, né? A empresa pode parar de crescer porque ela não está investindo parte do lucro para crescer e também te pagar mais dividendos ao longo do tempo. Então esse valor tem que ser um valor aí confortável, né? Ela não pode pagar 100% porque senão ela para de crescer também. Tá bom. O que acontece na prática é que a maioria das empresas paga 25%, né, que é o valor mínimo que a gente tem por lei. E existem também alguns setores e alguns tipos de empresa que pagam mais dividendos normalmente. As primeiras empresas são empresas muito grandes, né, que já tem um monopólio ali, que tem muita parte, uma fatia muito grande do mercado, então ela não tem muitos concorrentes, não precisa de crescer tanto, então ela paga muitos dividendos para você que é acionista. Calma que a gente vai ter exemplo na prática, calma. E aí alguns dos setores que mais pagam dividendos, né, a gente tem entre eles o bancário. O setor bancário tem muito lucro, né, e aí ele pode dividir uma grande parte desse lucro com você. O setor de energia elétrica também, na maioria das vezes, né, a gente tem uma empresa de elétrica ali, ela toma conta do estado inteiro e não tem muita concorrência. Então ela pode pagar uma grande parte aí desse lucro porque ela não tem mais muitos projetos para crescer também. Outras maneiras de ganhar dinheiro com a ação que você já tem. Além dos dividendos, né, que eu considero a melhor forma, a gente tem os juros sobre capital próprio e também as bonificações. A diferença entre os dividendos e os juros, né, sobre capital próprio é que os dividendos são isentos de imposto de renda, né? A empresa já foi tributada quando ela teve o lucro dela e você não precisa de pagar esse tributo outra vez. Lá nos juros sobre capital próprio você vai ter que pagar 15% daquele valor, né? Então a gente tem um desconto a mais do que nos dividendos. O funcionamento é basicamente a mesma coisa, é uma divisão de lucro. Já nas bonificações você pode receber algumas ações a mais do que você já tem de algumas empresas. Então você já vai ter lá 100 ações da empresa, ela pode decidir te dar uma bonificação, ela te dá mais 10 ações e você vai ficar com 110, por exemplo. Quando a empresa for pagar dividendo para você, pode aparecer lá na sua conta da corretora, por exemplo, lá dividendo provisionado. Significa que já tem uma data ali para ele cair na sua conta, mas ainda não chegou e ele vai ficar lá travado por um tempo. Depois de algum tempo, né, quando a empresa decidir que vai pagar esse dividendo, ele vai cair normalmente na sua conta da corretora. Então eu vou te mostrar lá agora no computador o site que eu uso, né, para ver qual que é o valor que a minha empresa que eu tenho na carteira ela pagou ao longo do tempo de dividendos. Vou te mostrar lá 3 exemplos de boas empresas pagadoras de dividendos que não são de maneira nenhuma uma recomendação de investimento. E vou mostrar também quanto você teria que ter investido em uma empresa para você ter uma renda mensal ali de R$1.000 só de dividendos. Mas antes disso, eu queria te convidar para você clicar aqui no primeiro link aqui da descrição do vídeo. Você não pode selecionar as empresas só porque elas pagam bons dividendos. Você tem que ver se elas são realmente boas. E clicando aqui no link, você vai entender, né? Você vai ver um método que vai te ensinar a como selecionar essas melhores empresas e receber dividendos na sua conta. Então, quando acabar o vídeo, você clica lá para ver e agora bora lá para a parte prática. Então, alguns dos sites aqui bons que a gente tem para olhar quando as ações que a gente tem na carteira, quando que elas pagaram os dividendos e quais foram os valores, a gente tem 2 sites que eu gosto mais, né? Um deles é o Meus Dividendos, que é mais completo, dá para você pesquisar o ativo, pesquisar aqui por empresa, tem um ranking e tal. Só que a gente vai no Fundamentos, que também é um site muito bom e vai ser mais simples de olhar aqui também. Então, para a gente ver aqui, achar aqui dentro do site qual foi o dividendo pago pela empresa que você tem, primeiro você tem que pesquisar. E eu vou pôr um exemplo aqui só que vai ser Petri 4. Então a gente vai pesquisar, a gente já está dentro da ação e agora a gente vem aqui em dados históricos e proventos. Aí aqui a gente tem os dados de todos os dividendos pagos aí ao longo dos anos, né? Vai até 96. Então aqui você pode acompanhar se essa empresa que você investe, se ela pagou dividendos ao longo do tempo. Agora a gente vai falar das 3 empresas, né, que são boas pagadoras de dividendos, são boas pagadoras de dividendos, lembrando que não é uma indicação de investimento. A primeira delas é a Ambev, você está vendo aqui ela paga de 6 em 6 meses mais ou menos, né?
A próxima que a gente vai olhar é a Odontoprev, que paga, não tem uma regularidade certinha assim, mas é mais ou menos de 2 em 2 meses que ela paga. E esse mês aqui ela pagou no mês passado e esse mês agora de novo. E Itaú, que paga todo mês, né? Como se fosse um fundo imobiliário quase aqui, Itaú paga todo mês. E agora respondendo a pergunta, né? Como que eu faria para ter R$1.000 aí, uma renda no mês aí de R$1.000? E a gente vai responder isso levando em conta uma das ações que vai ser a Ambev aqui. E eu fiz uma continha aqui que eu vou te mostrar. Para a gente saber como ter essa renda aí, a gente vai pegar esse dividendo pago aqui pela Ambev aqui, foi em 2019, e a gente vai fazer a seguinte conta, né? A gente tem o valor da ação e quanto ela pagou lá naquele mês, né? Que a gente está vendo lá que foi 0,49. Então a gente coloca aqui, igual você está vendo aqui embaixo, ela custava 19 na época lá, isso eu pesquisei na internet, e aqui ela pagou 0,49 por cada ação. A gente quer R$1.000, então a gente vai fazer uma regrinha de 3 aqui, né? Que é 1.000 vezes 19,01 dividido esse dividendo pago. Então eu vou fazer aqui na calculadora rapidinho pra gente. 1.000 vezes 19,01, que dá isso aqui, dividido pelo dividendo pago lá naquele mês. Então a gente teria que ter 38.700 aí, 748 aí para ter essa renda de R$1.000. Então a gente viu que não é tão simples, né? Tem que ter um valor considerável, mas acumulando capital e tendo mais ações de uma empresa, a gente consegue ter um valor muito bom aí de dividendos mensal. A gente viu que nesse caso foi juros sobre capital próprio, né? Não foi dividendos. Então a gente tem que acumular um capital bom em cada empresa aqui para conseguir ganhar bem. Nesse exemplo aqui da Ambev, né, ela pagou melhor nesse mês aqui porque também estava acumulado aí de algum tempo, né? Então, a única dessas empresas aqui que paga mensal é o Itaú. Então, a gente não ia ter renda todos os meses nesse exemplo que eu fiz aqui, foi só para te mostrar. Mas o que você tem que pensar é que você teria que ir acumulando capital, né? Nesse mês você ia ter ganhado R$1.000 aqui em Ambev, e aí esse dinheiro serviria para você comprar outras ações e ir aumentando só a quantidade que você ganha de dividendos, né? Você vai criando uma bola de neve ao longo do tempo. Os dividendos pagos você tem que reinvestir e comprar mais ações que vão gerar mais dividendos, e assim você vai ganhando cada vez mais ao longo do tempo. Então olha só, com isso aqui tudo que eu já te mostrei, você já consegue ver lá as empresas que são boas pagadoras de dividendos e já começar a ganhar dividendos na sua conta no próximo mês. Mas se você quiser se aprofundar, é só clicar aqui no link da descrição. Se tiver ficado alguma dúvida, pode mandar pra gente aqui nos comentários que eu vou responder todos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, aquele abraço e bora investir!